Bom, vamos lá, vamos direto ao vídeo nosso de cada dia. Hoje eu vou fazer um vídeo intitulado Bateu o Desespero na Esquerda. Mas não foi um desespero qualquer não, é desespero mesmo. Vocês vão entender tudinho agora. Principalmente agora, em um momento que a gente vive um Brasil, que está enxergando uma luz no fim do túnel, apesar de todas as forças obscuras que ainda resistem nos submundos do crime brasileiro, estarem às sombras, nos espreitando, tentando pegar qualquer margem, qualquer oportunidade de reverter essa esperança que tomou conta da nação brasileira. Eu, particularmente, acho impossível o Brasil retroceder. É impossível. Já usaram de muitas artimanhas os poderosos ao longo de mais de 500 anos de história, usaram e abusaram de todas as artimanhas para manter o povo longe do controle, do poder da nação. A última artimanha foi a Fundação de Brasília, A Fundação de Brasília, que tirou ali o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário das mãos do povo e levou para Brasília, para o Planalto Central, década de 60, era quase impossível, mas o Brasil é tão grande, é tão gigante, é tão forte, que Brasília hoje é o coração do Brasil e está realmente sitiada pela nação brasileira, não importa. As distâncias desapareceram. Pois bem, então vamos aqui ao que interessa. Vamos falar um pouco de um pseudo-jornalista desconhecido, inexpressivo, chamado Vinícius Guerreiro. Pois é, esse cara gravou um vídeo aí, esculhambando com o general Heleno, chamando ele de bosta, desclassificando as Forças Armadas, o Estado brasileiro, a população brasileira, e pediu a morte do presidente Bolsonaro a qualquer custo, a morte dele e dos seus 3 filhos, Carlos, Eduardo e o Flávio Bolsonaro. Só irá poupar a Laurinha, porque é a mulher, e destilou ali toda a sua homofobia. E o Bolsonaro é viado, é fresco, gosta de dar, é um filho da puta, é o caralho. O cara botou pra fuder, mais claro do que aquilo é impossível. Bom, mas vamos trazer essa história no final aqui, porque alguém, um cara que supostamente deveria ser esclarecido, mas é um pseudo-jornalista, é militante do PDT, é assim com Ciro Gomes, imagine, um Ciro Gomes. Pois bem, mas esses caras, eles se arvoram a essas iniciativas, por quê? Porque desde o processo de impeachment da Dilma, que salvou o Brasil daquele atoleiro, sem fim, ali já apareceu o tal do Wagner Freitas, o presidente da CUT, o todo-poderoso, que ameaçou pegar em armas e enfrentar o Brasil, e a bala ia comer, ia morrer gente. A Gleisi Hoffmann disse que se tocasse em Dilma teria que morrer gente, matar gente, E aquela história vem desde ali. O Lula, na ocasião, no cagaço para ser preso, bradou que convocaria o exército de Stedley para meter medo, apavorar o país, incendiar o país. Um bando de fanfarrões. Tudo aconteceu, ninguém viu nada acontecer. Só fanfarrões. O Ciro Gomes, esse então, ameaçou que a Lava Jato, o Sérgio Moro, mandasse a Polícia Federal atrás dele, porque ele receberia a Polícia Federal a bala. Receberia a bala, porque ele era o cara, ele iria sequestrar o Lula. Para o bandido não ser preso, o bandidão não ser preso, ele levaria o Lula para uma embaixada, para ficar lá, como preso político, igual o cara ficou lá na Inglaterra, na embaixada lá do Equador, pelo amor de Deus, o tal do... Não foi o Snowden, não, lá é o Assange, aquele cenário etrusco, dantesco,
né, absurdo que a gente viu. Então, são os fanfarrões, né, mas o que é que se vê atualmente? Aí se vê esse presidentinho meia-sola, cá para nós, esse bostinha do Felipe Santa Cruz, né, colocar a OAB a serviço do crime, né, forçando a barra do governo, forçando a barra da nação brasileira, defendendo a bandidagem, os criminosos, mancomunado com o STF, com tudo, né? Porra, uma pressão assim, fora do normal, né? Como se o crime quisesse ressurgir das cinzas, né? Seria a Fênix, talvez, a Fênix brasileira, o império do crime, né? Esse bostinha também aí ameaçando todo mundo com essa OAB que desacreditada, não vale nada. Não vale nada, daqui a pouco nós vamos provar que ela não vale nada, essa OAB que está aí, com essa bandidagem que está aí, né, usando a entidade, né, para proteger o império do crime, criminosos, inclusive criminosos internacionais. Né? Pois bem, né, aí você, além do mais, você tem o STF, a Suprema Corte do país, você tem ali uma organização criminosa. Aqui eu não estou parafraseando o Gilmar, não. Lá é a organização criminosa mesmo. Você tem, não é o Dias Toffoli, você tem o Gilmar, você tem o Dias Toffoli, você tem a múmia do Temer, que é o Alexandre de Moraes, esse vagabundo. Aí você tem o Marco Aurélio de Mello, aquele poço de verdade, de garantismo. E você tem aquele Celso de Mello. Aquilo ali é o pior de todos, viu? É o decano. É o pior de todos. Está preparando o bote para querer dar o bote de misericórdia no Brasil. Ele vai se ferrar, vão se ferrar. Aliás, estão ferrados. E aí, eles surgiram aí lá, o Dias Toffoli, né, com esse, evidentemente, respaldado por essa galera aí, apareceu com um inquérito alienígena aí, né? Eles mesmos fizeram a denúncia, ele mesmo instaurou o inquérito, ele mesmo deliberou o relator do inquérito, passando por cima de todas as normas, da Constituição, do Ministério Público, nada existe. Né? E se instalou, né, um tribunal de exceção. E se instaurou esse processo alienígena para intimidar o brasileiro. Né? E já começaram, os primeiros atos foram logo de censura à revista Cruzoé, ao antagonista, todo mundo lembra, por estar publicando as denúncias, né, de delações de documentos oficiais que constam dos autos do processo da Odebrecht, onde o Marcelo Odebrecht entregava ele, o próprio Dias Toffoli, que ele era o amigo do meu pai. Né? O Dias Toffoli, atolado até aqui. E quem não está atolado até aqui, ali naquele expediente? O Marcelo Bretas, o grande juiz da Lava Jato do Rio de Janeiro, já declarou que a Lava Jato só errou porque não foi atrás dos procuradores corruptos e dos juízes e ministros corruptos. Mas agora, né, agora nós estamos, a Lava Jato está, a Polícia Federal está, a Receita Federal, COAF, Sérgio Moro, está todo mundo atrás desses vigaristas que tentam de toda sorte, né, usando e abusando da Constituição e do autoritarismo do Tribunal de Exceção que eles instituíram para tentar, nada mais, nada menos do que desmoralizar e prender o juiz Sérgio Moro, o Deltan Dallagnol, botá-los na cadeia e soltar o crime organizado, soltar o Lula e a maior quadrilha organizada que o mundo conhece, né, que foi organizada dentro de uma estrutura de uma superpotência como somos nós, né, para corromper o Estado, se aliar com o crime organizado, com as ditaduras internacionais e até com terroristas. O Brasil virou paraíso de terroristas. Nós estamos acompanhando isso, inclusive estamos devolvendo os terroristas para seus estados, seus países de origem, para que eles sejam punidos, como já estão sendo. O caso Battisti é um exemplo claro disso, já está condenado à prisão perpétua na Itália pelos crimes bárbaros que cometeu e aqui vivia em tapete vermelho e no colo do Lula, do PT, dessa esquerda brasileira criminosa. Né? E aí vem falar em comissão de verdade, vem falar que eles são as vítimas
do golpe de ditadura. Que golpe de ditadura? O Brasil pediu às Forças Armadas que impedissem um golpe, aqui um golpe comunista no país. E aí eles montaram os grupos terroristas para atacar a nação, né, para tentar impor um Estado comunista à força, para impor a União Soviética aqui dentro do Brasil, Cuba aqui dentro do Brasil, e evidentemente que o Brasil jamais se submeterá a isso, jamais. As Forças Armadas jamais permitirão, a nação brasileira jamais permitirá, né, um retrocesso desse. Nós não nascemos uma nação gigante dessa para nos tornarmos um país comunista, apanhar na bunda, sem direito, sem democracia, sem nada. Jamais isso acontecerá com o Brasil, jamais. Né? Então tem todo esse histórico aí, e você ainda tem aí, para fechar esse expediente nefasto, você tem o Glenn. Né? A esquerda brasileira, que está aí nos seus últimos estertores, essa esquerda criminosa e bandida, né? Acusa o governo Bolsonaro de ser subserviente, eu já falei isso, aos Estados Unidos, quando na verdade a esquerda brasileira, a pseudo-intelectualidade, a imprensa do chupetão estão de quatro nus, com o bumbum para cima, de quatro, né, na frente de um produtor de pornografia gay americano, Glenn Greenwald, um bandido criminoso, alguém do mais baixo nível que se pode, né, ter, um traidor de sua pátria, defensor de nazista. Ele defendeu durante 5 anos um nazista supremacista contra, né, os judeus, perdeu no processo. Né? É produtor de filme pornô, né, enricou nos Estados Unidos ganhando dinheiro com isso, veio para o Brasil, já contei essa história, que essa história está sendo agora denunciada pelo grande jornalista investigativo, o Oswaldo Eustáquio, do Agora Paraná, que está investigando a história pregressa desse bandido. Né? E esse bandido veio para cá e pegou esse Davi. O Davi tinha 19 anos na época, era garoto de programa, porque já era gay, e vendedor de droga nas boates do Rio de Janeiro. E ele aliciou esse moleque e botou esse moleque para aliciar outros garotos na favela. Né? A garotada tinha que ter, né, tinha que ser bem dotada para fazer os filmes pornô dele caseiro, pagando miséria a garotada e mandando esses filmes para fora do país. Quer dizer, olha, né, onde a esquerda brasileira, os pseudos intelectuais, a imprensa, a Suprema Corte, né, a OAB, estão prostrados diante de um vagabundo desse, com esse The Intercept, esse site panfletário dele, né, com essa gangue, e, né, associada a um grupo hacker criminoso. Associado não, aí essa história, o Eustáquio já denunciou, ele gravou a equipe do The Intercept, eu assisti várias vezes, quem quiser vai na internet e assista a gravação do Leandro Demore, que é o editor do site, entregando tudo, as edições que eles fazem nessas conversas que eles estão publicando, né? Colocaram histórias que ainda virão do futuro, erraram o nome das pessoas envolvidas, colocaram pessoas que não tem nada a ver com a história no meio, né? E disseram, o Demore diz lá, nós estamos passando isso, e viu o cara lá filmando. Por quê? Ele deu a sorte, o jornalista Eustáquio, porque ele estava nesse evento, participando desse evento exatamente de jornalismo investigativo. E aí flagrou essa equipe do The Intercept, que fazia parte, e esse Demore era um dos palestrantes desse evento, e flagrou, e encaminhou para a Polícia Federal, logo em seguida os hackers foram presos. Né? Aí vem essa história da Manu, né, esse envolvimento do PT, onde era para vender. Aí você vê que a coisa toda aí não tem negócio de liberdade de imprensa, nem sigilo da fonte. Por quê? Porque não existe sigilo da fonte, porque não existe fonte anônima. O hacker trabalhava junto com eles. Aliás, a relação do hacker com o Manu e com o Glenn, e o Glenn com o hacker, né, já tem, cadê o anonimato? Não existe anonimato. Então, trata-se de uma organização criminosa tabajara, né, uma mega organização criminosa tabajara, em que você tem talvez aí o Gilmar Mendes como o grande chefão. Ele quer jogar isso para cima ele quer dizer que a Operação Lava Jato que é uma organização criminosa, que o juiz Sérgio Moro quer o terror. Imagine, os caras que estão devolvendo o dinheiro público que foi roubado, botaram os bandidos na cadeia, são apaixonados, o mundo inteiro é apaixonado por esses caras, são referências mundiais, né? Eles são referências mundiais, o Deltan e o Moro,
Enfim, então você tem todo esse espetáculo deprimente aqui. Aí daí, né, qual é a ideia? A ideia é que, né, eles podem acabar com tudo a qualquer momento, né, acabar com a força-tarefa, soltar o Lula com sua bandidagem, soltar tudo, e tudo isso o que é que faz? Isso incentiva gente como esse pseudo-jornalista Vinícius Guerreiro para sair com uma ameaça dessa pública ao presidente Jair Bolsonaro, aos seus filhos, ao Estado brasileiro, às Forças Armadas. Né? Por quê? Porque tem todo esse mau exemplo aí. Né? E nós temos um outro episódio que estimula esse tipo de prática. Porque esse vagabundo aqui, ele está ameaçando de uma forma pública, mas o Adélio Bispo não ameaçou, não. O Adélio Bispo atentou contra a vida do então candidato Jair Bolsonaro e o esfaqueou ao vivo para o mundo inteiro acompanhar. E o homem teve que lutar pela sua vida durante meses e meses e meses. Né? E o Adélio teve toda a proteção desse expediente completo da justiça brasileira, da pseudo-justiça, né, da OAB, de todo mundo, e impediram que se chegasse aos mandantes, porque o Adélio, não saiu nada da cabeça do Adélio ali. Né? O Adélio foi usado para aquilo, tem a série de indícios de que isso aconteceu. E foi, né, considerado doente mental, inimputável. E aí o Jair Bolsonaro, espertamente, não recorreu da sentença, e agora o Adélio, né, vai ter que viver em prisão perpétua dentro de um manicômio judiciário. Por quê? Porque se agora ele quer falar, o Jair Bolsonaro disse que se ele quisesse falar, ele iria ouvi-lo, para ele contar o que aconteceu, né? Mas a justiça impede, a justiça impediu, o Adélio quer falar para a imprensa, e a justiça impediu porque ele é louco, e portanto que o que ele fala não tem valor e ele não pode dar entrevista. É muito bacana isso, né? Ele não pode dar entrevista. O Adélio não pode dar entrevista. E, portanto, né, tudo vai, para sempre vai ficar, né, a verdade vai ficar escondida da população brasileira. Então é disso que se trata. Agora, o Adélio, de um jeito ou de outro, ele vai falar. Alguém vai furar o bloqueio. Né? Alguém vai furar o bloqueio. Então, tudo isso, toda essa proteção, né, a criminosos no país, estimula esse tipo de gente como esse jornalista, esse pseudo-jornalista Vinícius Guerreiro, militante lá do PDT, né, e sai com uma ameaça dessa natureza. Então é preciso, né, esse cara precisa ser enquadrado de uma forma forte e veemente. O Jair Bolsonaro precisa colocá-lo na cadeia e se apelarem para que ele também, né, seja considerado um doente mental, que viva eternamente no manicômio, né, de um presídio qualquer. O manicômio deixa aí. Né? É disso que se trata. Né? Mas tem que haver uma punição firme e forte para deter essa escalada, né? Que quer impedir o Brasil de seguir, de fazer com que a nossa democracia avance cada vez mais, porque é isso que está acontecendo. Nossa democracia está avançando. Temos um executivo isento hoje, temos um legislativo que foi forçado a ser isento e cumprir o seu papel, porque sempre quis ser puxadinho do executivo, queria ser novamente participar de um governo de coalizão para roubar a Petrobras, a Eletrobras, a Chesf, o Diabo 4, roubar a nação, ocupar ministérios, enfim. O presidente Jair Bolsonaro proibiu, porque é a nação brasileira que proibiu. Veja bem, ninguém aqui é apaixonado pelo seu Jair Bolsonaro, não. Ele que se cuide. Ele que não cometa nenhum desvio de conduta aí para proteger essa bandidagem. Porque ele já está aí, existe aí, né, alguns indícios de que ele quer dar alguma proteção ao Dias Toffoli, essa vagabundagem por conta do filho dele. Se vacilar, vai dançar. O brasileiro não é apaixonado pelo Bolsonaro, não. O brasileiro é apaixonado pelo Moro. Sérgio Moro. Está todo mundo aí navegando nas ondas do Moro. Né? Inclusive o seu Bolsonaro. Porque se não tivesse acontecido a Lava Jato, nada disso que está acontecendo estaria acontecendo. Então o Sérgio Moro é que é o grande cara. O Jair Bolsonaro está cumprindo seu papel até agora. Né? Não, a nação, né? Um vacilo aqui, outro ali, uma canelada ali, faz parte. Agora, se macumunar com qualquer expediente desse para tentar atrasar o país, vai se dar mal, viu, seu Bolsonaro? Se liga aí.